Isso aí. Então, boa noite a todos, bem-vindos. Vamos dar início a mais uma masterclass do evento Despertar Digital. Estou aqui com Juliana Ferrari, consultora de ambientes, e ela vai falar para a gente sobre a influência do ambiente na nossa vida. Ju, o microfone é seu, fique à vontade, a gente está contigo hoje. Então, boa noite, pessoal. É um prazer para mim estar aqui com vocês. Meu nome é Juliana, obrigada, Miriam, né? Agradecer a Miriam aqui pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Eu perguntei aí de onde é que o pessoal fala, o pessoal respondeu, né? Mato Grosso, Curitiba. Eu estava morando aí, mas agora eu estou morando em Chapecó, Santa Catarina, que é frio igual Curitiba. E eu vou falar hoje com vocês sobre o quanto o ambiente influencia na saúde, na produtividade de vocês. Então, vocês já devem ter ouvido falar que nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive. Vocês já ouviram falar isso? Mas vocês já pararam para pensar que a gente também pode ser a média dos 5 ambientes que a gente mais frequenta? Porque os lugares também influenciam a gente, os nossos pensamentos e as nossas emoções. Eu fiquei encantada com isso, né? Rapidamente vou falar para vocês minha formação. Eu sou engenheira civil, daí eu me especializei em design de interiores e depois disso eu comecei a estudar desenvolvimento humano e eu comecei a entender os pensamentos, como que funcionam as emoções, né, das pessoas e o quanto isso afeta a nossa saúde, né? O quanto os nossos pensamentos e as nossas emoções são poderosos. E aí, depois que eu entendi isso, fui estudar desenvolvimento humano, acabou que eu conheci uma técnica oriental que é o Feng Shui. Não sei se vocês já ouviram falar. E com essa técnica eu despertei para entender que os ambientes eles influenciavam, né, nesses pensamentos e nas emoções das pessoas. E eu me encantei por isso. E num primeiro momento eu comecei a aplicar na minha própria casa, né? Eu lembro que foi muito legal, assim, porque eu eu comecei a escolher cada coisa da minha casa, por exemplo, os móveis que eu comprava, era um apartamento que estava vazio, então quando eu escolhia um móvel, tinha um sentido de eu colocar a cama, por exemplo, numa posição e não na outra. Tinha um sentido em tudo o que eu coloquei dentro da casa, né? E uma intenção, então foi muito especial para mim isso. E aí, depois que eu depois que eu testei em mim, digamos assim, eu comecei a incomodar o pessoal do meu trabalho, aí comecei a ajudar o pessoal do meu trabalho. Lá na época eu trabalhava como projetista num frigorífico, no setor de engenharia lá, e comecei a incomodar o povo lá. E depois comecei a incomodar minha família, minhas amigas, e começou a ficar muito interessante, assim, e me especializei, né, nessa técnica, e hoje eu já atendi mais de 100 casas e ambientes de trabalho, né, um total de 100 consultorias, um pouco mais, e eu tenho sido um ano, assim, nesse trabalho que eu estou fazendo exclusivo, atendendo com consultorias, e tenho aprendido junto, assim, com esse processo muito. E me digam aí se vocês já pararam, se vocês já tinham parado para pensar sobre isso, né? Se vocês já tinham visto algo parecido, se vocês já tinham se dado conta, ou se vocês nem sequer imaginam como que, por exemplo, a casa de vocês pode estar impactando na saúde, nos pensamentos de vocês. Faz sentido? Ou, tipo, vocês nunca pararam para pensar sobre isso? Quem tiver, responde aí. Vocês concordam comigo que o ambiente externo é um reflexo do ambiente interno?
Assim como a roupa que a gente veste, ela fala sobre a gente também, fala sobre o nosso interior. A nossa casa, os locais que a gente frequenta, eles também falam sobre a gente e são um reflexo do nosso estado de espírito, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa está bem consigo mesma, ela vai tender a arrumar melhor a casa dela, ela vai tender a cuidar melhor das coisas dela. Quando uma pessoa está com as emoções bagunçadas, a casa dela vai estar mais bagunçada, né? Então, é muito interessante a gente pensar que o contrário também é verdadeiro. Que se uma pessoa ela arruma a casa dela, se uma pessoa, por exemplo, arruma o quarto, ela tende a melhorar o interno, se ela conseguir, né? Se ela tiver num. Porque às vezes mexe mesmo com as emoções, a pessoa não consegue, tá tudo bem, né? Não estar tudo bem o tempo todo. A Júlia, eu conheci o Feng Shui e tento seguir algumas coisas, mas eu sou muito bagunceira, minha mesa agora está só o caos. Então, tem gente que às vezes é assim e às vezes tem até dificuldade, né, para arrumar, porque já se habituou a isso e não parou para pensar o quanto isso influencia, né? Por exemplo, se você, por exemplo, a Júlia está incomodada que a mesa dela está bagunçada, ela sabe que está bagunçada, ela sabe que alguma coisa não está certa, né? E peraí, que eu quero seguir aqui o meu raciocínio. Aí, o que mais? Por exemplo, teve alguém aí que deixou a louça suja em casa hoje? Ai, gente, eu às vezes faço isso, mas se a rede também, ó. Mas a gente sabe que a louça tá suja, a gente sabe que a gente deixou, né? Isso incomoda. Outras dicas de coisas bem básicas. Obrigada, Chay, Regi. Coisas bem básicas, assim, que podem estar melhorando ou prejudicando a nossa energia, o nosso estado de espírito em casa. Objetos quebrados e não usados, né? A popular tralha. Quem acumula muita tralha aí? Então, quando a gente acumula muita coisa conta a história do nosso passado, muita coisa a gente já nem gosta mais, muita coisa. Daí todo dia a gente olha para aquilo, sabe que não gosta e tá lá, querendo ou não, parado, né? Uma energia parada. E a gente não faz nada para mudar isso, contando às vezes um passado que não traz boas memórias. Então, eu sempre falo que a primeira coisa, antes da gente pensar até em arrumar a casa, antes da gente pensar em qualquer coisa, a gente tem que tirar, destralhar, né? Antes de começar a colocar outras tralhas em casa, né? A melhor coisa é você fazer o que eu chamo de um detox. No corpo, a gente às vezes não tem que fazer um detox, né? A gente não tem que primeiro limpar para depois colocar coisa boa dentro. Então, a mesma coisa é na casa. O primeiro passo é a gente fazer esse detox. É, às vezes, tirar um fim de semana e escolher, por exemplo, ir lá na cozinha e tirar os potes velhos e tirar a panela velha, quem guarda panela velha dentro do forno, arrumar um lugar para as panelas, arrumar um lugar para os potes, né? Às vezes tem eletro que não funciona mais. Quem nunca? Quem nunca teve? Eu não estou falando que eu sou perfeita, tá, gente? Nós estamos juntos aqui nessa. Ju, acredite, fiz uma limpa de esmaltes. Eu também fiz esses dias, há uns 4 meses, e tinha um esmalte vencido de 2009. Fiquei apavorada e fiz uma limpa em toda a casa. Sabe o que é interessante? A Chay vai gostar disso. Que fala muito sobre as nossas emoções, o nosso estado de espírito. Se a gente não tá bem, a gente não vai mexer, não vai destralhar, dá preguiça, não dá vontade. Eu sei, isso aconteceu comigo também, né? E eu percebi que conforme eu comecei a melhorar, eu quis mexer, eu quis arrumar, sabe? Então, é realmente assim, é um perfeito reflexo das nossas emoções, a casa, né? A casa fala muito sobre a gente, assim como tudo. Assim como a nossa roupa, sobre o que a gente come,
né? Tudo. Beleza, fazer o detox. Vocês vão ver que aí, o que acontece? Com o detox, fala-se muito, né? Como que você, inclusive, melhora a sua produtividade e sua prosperidade? Você tira o que é velho para permitir entrar o novo, né? Você dá espaço para o novo, você dá espaço para uma coisa que é boa. Porque enquanto você está lá acumulando um monte de coisa, nem dá espaço para chegar a coisa nova. Então, é uma forma de também que você está dizendo, né? Estou dando um espaço para o novo. Outra coisa, também a gente costuma guardar coisas que a gente não gosta em casa, né? Então, gente, a minha mãe, nem vou julgar, não vou fazer fofoca aqui, mas, mas assim, você ganhou um souvenir que uma pessoa trouxe lá, sei lá, a pessoa foi viajar para o Macapá e trouxe para você um negócio super na boa intenção, o negócio é um elefante vermelho com amarelo e cinza, e que não combina com a casa, você não gostou do negócio, mas você põe lá, né, do lado da TV, que é um negócio que você vai ver todo dia, só que você não gosta, não combina com a casa, entendeu? Eu tenho certeza que vocês também têm esse tipo de coisa em casa, que é igual, eu não sei porque hoje eu tô fazendo apologia à roupa, não sei porquê, mas é igual a gente usa roupa que a gente não gosta, a gente usa roupa velha, a gente usa coisa que não, a gente se desmerece, né? E a gente faz isso em casa. Então, não tenham nada em casa que vocês olhem e não traga lembrança boa. Escondam isso. Às vezes é um quadros com tipo foto da família de um momento já que tá antigo, ou igual presente que você ganhou, você não gostou, você colocou em casa por educação, ou uma coisa que você comprou numa época e hoje não combina mais com você. O que acontece? Você está olhando todo dia para aquilo, né? Então você está mandando uma mensagem para o teu querido cérebro, dizendo: tenho coisas que eu não gosto, não mereço ter coisas que gosto. Isso me traz uma memória negativa, né? Dentro da nossa casa. Claro que às vezes a gente não percebe esse tipo de informação, mas são informações que ficam armazenadas ali, porque a casa e os ambientes de trabalho são locais que a gente passa muito tempo. Né? A gente passa a maior parte do nosso tempo, da nossa vida, num espaço construído, num espaço fechado. E tudo que a gente está olhando, né, Chay? A nossa memória, os nossos pensamentos estão ali armazenando e interpretando, né? A Júlia falou: dessa parte eu tenho mais controle hoje em dia. Desapego direto de coisas empacadas. Vamos fazer. Júlia, a gente já vai falar da mesa de trabalho. Espera que eu vou chegar lá. Beleza. Ó, é agora. Então, eu pensei como o propósito, a Miriam fala muito forte sobre essa questão da transição de carreira, da gente despertar para o digital. O que é despertar para o digital? Às vezes trabalhar home office, né, em casa. Esse é o despertar para o digital, fazer home. Então, eu pensei da gente focar mais nisso, mais no espaço de trabalho. Independente se o espaço de trabalho é em casa, ou é num escritório, ou, por exemplo, pode ser tipo a Chay, que tem uma maca, às vezes tem uma mesa de atendimento, ou tem lá o... Não é recamier, como é que é aquele negócio chique dos psicólogos que a Chay tem? Chay, como é que é? Divã. Divã. Tem lá um divã, então, independente disso, tem como a gente adaptar e posicionar o mobiliário, colocar cores, ter certos cuidados que vão melhorar a produtividade, a energia, vocês vão se sentir melhores ali no lugar, tá? Então, eu perguntei, né, quem aí trabalha em casa? Júlia disse que trabalha em casa, a Regi eu acho que não trabalha em casa, Chay eu sei que não, a Miriam eu sei que trabalha em casa, Vitor eu não sei, Sinara não sei. E o pessoal que tá aí assistindo também não sei, mas me contem aí. E aí, eu queria saber, esse pessoal que trabalha em casa, se tem alguém que trabalha todo dia dentro do quarto. Tem alguém que trabalha todo dia? Júlia, você trabalha dentro do quarto? Queria que tivesse alguém.
que Eu já acontece? trabalhei, viu? Eu já trabalhei por muito tempo, viu? Acho que no ano passado, que eu cheguei em Curitiba em maio, de maio a outubro, eu trabalhei dentro do quarto. Era um quarto enorme e tudo, muito grande, mas era a minha cama do lado da mesa, de frente para a mesa, para mesa. Tá, então, ótimo. Me fala se aconteceu isso com você e talvez você só percebeu. Eu sei que você já sabe o que eu vou falar, né? Mas Atrás talvez da. a primeira vez que eu falei para você Uhum. fez sentido e você não sabia disso, tá? O que acontece? Você está trabalhando no seu local de descanso. Então, você está misturando duas coisas. Dormir é um estado de relaxamento. Dormir deveria ser, pelo menos, né, Chay também, deveria ser um estado de off, um estado que o quarto, ele deveria servir só para as pessoas dormirem e namorarem quando for o caso de um casal. Nada do que for fora disso faz parte do que é a intenção de um quarto. Então, e o trabalho é o quê? Um estado de espírito, uma ação completamente oposta a isso. Porque o trabalho, ele é ativo, você está acelerada, você está focada, você está desperta, né? Então, você está ali confundindo duas coisas, dois ambientes. Então, você está confundindo a sua cabecinha também, né? Você está ali dormindo, mas quando antes de dormir, você olha ali, tá vendo coisa de trabalho. Tá vendo, às vezes deixou o note, né? O note ali na frente, deixou tudo as pastas, deixou papel, deixou pendência para fazer. Então você tá antes de dormir, querendo ou não, você pode tentar ignorar, mas tá ali. Você tá ali junto, está dormindo junto com o negócio ativo. E o contrário, você está trabalhando toda focada, toda com vontade, né? Gosta do seu trabalho, você tá no teu propósito de vida, você ama o que você faz, mas você vê que a caminha tá ali do lado. Tem uma caminha ali. Você pensa, eu já fiz. Você pensa assim, vou mandar esse WhatsApp aqui, vou dar uma mini deitadinha aqui, mandando enquanto trabalho, não vai dar nada. E a produtividade vai para baixo, né? Então, não tem como, a gente vai confundir as duas coisas, né? E a gente não percebe, isso passa despercebido, a gente peca nisso por falta de conhecimento. Faz sentido, Miriam? Aconteceu com você? Aconteceu. Você agora dorme melhor, talvez, que não trabalha mais no quarto? Nossa, com certeza. E aconteceu mais o primeiro caso, que era eu correr, assim, levantar da cama, pular e pôr a mão, pegar um caderno ou alguma coisa, porque eu lembrava de algo enquanto eu estava deitada ou dormindo, ou acabava de acordar, a primeira coisa que eu pensava era o que eu tinha deixado no meio do dia anterior. E aí correr, sentar e fazer primeiro, às vezes até antes de ir no banheiro escovar dente. E muitas vezes cansei de me sentar à mesa de trabalho e só ir na cozinha pegar um café e tocar o dia do jeito que eu levantei. Era horrível, horrível. E Que aí, loucura, né? E é, às vezes a gente não percebe, não se percebe, né? sim, e parece que tá tudo bem. Aí eu tive um burnout, mais ou menos, aí em setembro. Aí eu surtei mesmo, fiquei ruim. Eu tive um burnout, assim, foi forte. E você vê, a Miriam fala que eu gosto, gente. Eu gosto de falar que as coisas custam R$ 0. Eu me emociono com isso. Porque, assim, às vezes a pessoa, ela tem como trabalhar, nem que seja na cozinha. Ela bota lá, ela leva o note, faz o espaço de trabalho na cozinha, na mesa da sala, que seja na sacada. Custa R$ 0. Mas evita, às vezes, um burnout. Quanto custa, né? Então, então assim, quem trabalha no quarto, às vezes a pessoa não tem mesmo opção e faz parte da nossa realidade. Por exemplo, talvez o caso da Miriam, ela não tinha outra opção. E eu gosto muito também de falar sobre isso. Né? Não, em muitos casos, a gente já está no lugar. E essa história de home office é outra coisa. Nenhuma casa antigamente foi projetada para ter um escritório em casa, então é difícil. Casas que têm um escritório é um privilégio, igual a Júlia falou, né? Por enquanto ela está trabalhando na sala. Mas ainda ela consegue ter esse privilégio de ter um quarto lá vazio que faz de escritório. É igual aqui em casa tem um quarto vazio, só que tem uma cama lá também. Então, tipo, por mais que ninguém tá ocupando lá, mas tipo, você vê, tem uma cama.
É um quarto, você sabe que você está num quarto, né? Ok, o que é menos pior? Menos pior você trabalhar pelo menos no quarto que você não dorme, né? Mas assim, Chay, o quanto isso vai melhorar a qualidade de vida, né, da pessoa, pode evitar um burnout, dela simplesmente ter o hábito de trabalhar, nem que seja na mesa da cozinha. O que acontece, tá? Eu já vou falar para vocês, trabalhar na mesa da cozinha parece brincadeira, né? Mas diz a técnica que a pessoa tende a comer mais. E é verdade, porque você está ali olhando para a geladeira, você está ali olhando porque você está na cozinha, certo? Então a pessoa tende a pensar mais em comida. Esses dias eu tenho uma loja aqui em Chapecó que as projetistas elas ficam trabalhando e tem uma cozinha de modelo, né? E aí eu também pensei, tende a despertar a fome na pessoa, porque a pessoa está olhando para uma cozinha, certo? Então, o que é o ideal para quem trabalha em casa? É você ter um ambiente separado da casa, totalmente offline. Esse é o mundo ideal. Vamos construir uma casa do zero. Eu atendo muito não, a maioria das casas que eu atendo já está construída, mas eu também atendo casas que estão em fase de projeto, então ainda dá tempo da gente, inclusive, escolher um lugar para o office, né? Quanto mais afastado da casa, melhor. Quanto mais separado da casa, melhor. Porque se a pessoa está no escritório, que está separado da casa, ela está desconectando as duas coisas, o que é perfeito. Que você tem que desconectar as tarefas domésticas, a casa, a família, quando você está trabalhando, né? Tipo, o ideal é que você consiga fazer isso. Não conseguiu, não temos como. Então, pelo menos que saia do quarto, que escolha aí a sala de jantar. Eu também gosto de dar a dica da sacada, é uma dica que eu também já usei. Bota uma mesa lá, acampa na sacada, né? Depois você desacampa, mas põe uma mesa lá, eu acho gostoso, porque eu também acho que, querendo ou não, tira um pouco a atenção da casa, né? Você fica ali na sacada. Beleza. Acho que era. Não vou mais dar enfoque nessa posição. Bora para a próxima. A Chay, concordo muito. E aí, quem trabalha numa empresa, mesma coisa, lembra que eu falei para vocês, a projetista trabalhava vendo a cozinha. Então, a posição da mesa que você trabalha numa empresa, ela também importa. Por exemplo, independente se você está numa empresa ou se você está em casa, sempre falo, você trabalhar de costas para uma porta ou de costas para uma janela, igual tá aqui, ó. Aqui eu tô vendo a porta porque tem a câmera. Mas se eu não tivesse a câmera, eu não ia estar enxergando essa porta. E o nosso cérebro, ele, querendo ou não, ele tá em alerta ali e ele gera uma certa insegurança, porque você não sabe o que pode vir pelas suas costas, né? O cérebro humano, ele também tem essa questão luta ou fuga, é primitivo. Você aciona um alerta se você não está se sentindo seguro o suficiente num lugar. Então, sempre que vocês puderem escolher, às vezes, inclusive, está numa sala de reuniões, se você puder escolher, você vai evitar ficar de costas para uma porta e para uma janela. Então, se a pessoa, por exemplo, uma sala de reuniões e você quer estar confiante nessa reunião, e você tem que ser o líder dessa reunião, você tem que se posicionar numa dessas de frente para a porta. Porque aí você vai estar no controle do que está acontecendo na sala. Você vai se sentir no controle. Não é que você vai estar no controle. Você vai se sentir no controle. Né? Não é que você vai estar seguro, você vai se sentir seguro. E se você se sentir seguro no trabalho, a qualidade do seu trabalho é outra. Né? Mesma coisa em casa. Vão evitar fazer isso, né? Eu escrevi aqui. Quem aí trabalha sem nenhuma plantinha em cima da mesa? Júlia, sua mesa já tá bagunçada, vai ter que caber uma plantinha. Olha aqui, ó. Vou mostrar para vocês a minha plantinha. Essa daqui. Ai, gente, que engraçado. Essa daqui, essa planta aqui é a lírio da paz. E essa plantinha, ela absorve a radiação eletromagnética que os aparelhos eletrônicos emitem. Então, tipo, geralmente, né, no lugar que você trabalha vai ter o NOT, mas daí pode ter um modem da internet, vai ter sempre 4G. Então, a lírio da paz,
também é uma planta barata, sou uma pessoa econômica. Ela absorve, ela tem essa folhinha aqui, ó. A minha tá tipo, a minha não tá muito boa, não. A folha às vezes é mais bonita, mas isso aqui é como se fosse um filtro mesmo, que absorve a radiação eletromagnética desses aparelhos e como é que é? Não é que melhora a sua saúde, evita que a sua saúde seja prejudicada pela radiação. Estou ajeitando minha nova sala para ter planta. A plantinha eu tenho. Por quê, né? Porque, como eu falei, o Ô, nosso Ju, cérebro. Oi. só um pouquinho. Mostra de novo esse negócio do lírio da paz aí para eu fazer uma story. Aí vai dar um corte legal se você fizer ele inteiro. Peraí. É que essa plantinha tá feia. Gente, estamos entre amigos, então você já sabe, né? Vamos produzir conteúdo aqui. Que é para eu falar ou só para eu ficar parada? É para você falar, ó. Então, o lírio da paz, ele é uma planta. Começa do. Você tem uma planta na sua mesa? Então, gente, eu queria saber quem que tem uma plantinha na mesa de trabalho. Calma. Deixa eu preparar o celular. Peraí. Depois o pessoal vai assistir isso tudo na Masterclass, mas tá tudo bem, gente. Vai, 1, 2, 3. Então, gente, eu queria saber quem que tem uma plantinha já na sua mesa de trabalho. Essa plantinha aqui que eu trouxe, se chama lírio da paz. E ela é ótima porque a florzinha dela aqui tem como se fosse um filtro que ele absorve a radiação eletromagnética dos aparelhos eletrônicos, então modem da internet, computadores, e aí evita que essa radiação, claro, prejudique a sua saúde, de forma que você trabalhe, você tenha uma produtividade muito maior no seu espaço de trabalho, pelo simples fato de você ter aí uma plantinha por perto. Deu? Alô, Miriam. Show, pode seguir. Deixei, vamos seguir. Ó, a Chay, tô ajeitando minha nova sala para ter planta. A Júlia falou plantinha, eu tenho. Então, o que eu tava falando? A planta é sempre bom. Por quê? Nosso cérebro é primitivo. E também, né? Também é primitivo. Também tem a parte primitiva dele. E a gente se sente melhor perto da natureza. Assim como eu sempre falo, né? Daí vamos por uma ordem aí, Chay e Júlia. A Chay, principalmente, tá fazendo um consultório, tá fazendo a sala nova. Eu cheguei a conhecer lá a sala nova da Chay. Primeira opção é você ter uma plantinha verdadeira, tá? Porque o povo vem perguntar: é melhor ter a planta verdadeira ou artificial? Gente, mas é sério essa pergunta? É lógico que é a verdadeira, né? Se puder escolher. Se você puder escolher, você vai escolher a planta verdadeira. Se você não puder ter a planta verdadeira, você vai ter uma planta artificial, porque o teu cérebro vai estar olhando para uma imagem de uma planta, pelo menos, certo? Só que a planta verdadeira, ela tem energia vital, ela é viva, ela tá ali trabalhando, ela tá filtrando o ar, ela tá funcionando. A planta artificial é um adorno, ela não tá ali colaborando com a energia do lugar, certo? E aí, se você não puder ter nenhuma das duas, pode ser, por exemplo, o caso da Júlia, não cabe. Você pode ter uma imagem de uma vegetação, você pode ter um quadro com uma imagem de uma floresta, quadro com uma imagem de uma planta. Teu cérebro vai estar olhando e vai ser bom. Você não pode ter um quadro com a imagem de uma planta. Então, você pode ter uma cor verde em algum lugar, porque o verde para o nosso cérebro, ele é uma cor neutra, justamente por causa dessa questão da natureza. Então, você pode pintar uma parede verde, você pode ter a cor verde. Certo? Então, sempre, sempre, sempre a gente trazer a natureza para dentro do ambiente de trabalho ou que a gente tiver, vai ser favorável. Beleza, gente. Assim, dicas são essas que eu anotei, né? Eu trouxe aqui a finalização e depois pensei em abrir para perguntas. A finalização que eu quero dizer é essa questão que é isso que eu ajudo você a fazer na sua casa, no seu espaço de trabalho, através das minhas consultorias,
tá? Eu ajudo você a melhorar o ambiente que já existe, ou que você quer construir, através da posição dos móveis, através da decoração, através de você se entender, através da gente entender o que está acontecendo, o que você quer melhorar na sua vida. E a gente pode, sim, usar o ambiente externo a nosso favor, né? Então, hoje eu trabalho com essas consultorias, elas funcionam online, vocês vão lá, tiram foto, fazem vídeo do espaço para mim, eu vou estar entendendo, eu vou estar analisando, e vou estar fazendo uma análise bem completa. Às vezes eu faço um relatório aí que tem 50 páginas, que tem 40 páginas, tá? Então, é uma análise bem específica e tenho certeza aí que pode estar ajudando vocês. Beleza? Agora vamos abrir para quem tiver alguma dúvida. Caso vocês tenham. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer uma pergunta? Miriam, faz uma pergunta, por gentileza. Pessoal, aqui você tem que dar o tempo deles. Eles demoram para fazer a pergunta, porque eu acho que dá um delay aqui. Mas você falou e me toquei aqui agora que, na verdade, o ambiente que eu estou usando hoje, ele tem uma cama dentro. Porque é um quarto de visita e, na verdade, tem um escritório, tem estante, tem mesa e tudo, mas tem uma cama aqui. E agora que eu me toquei. Porque eu acho que eu me acostumei tanto, né, a ter, na hora que eu sento para trabalhar, eu só enxergo a mesa, sabe? Eu só enxergo a mesa, só enxergo o computador. E eu não sei se isso, né, se isso para mim está sendo bom ou não. Chay, a gente vai ter que avaliar. Vou levar esse tema para a terapia. Porque eu não sei o quanto eu estou bem mesmo com isso, né? Assim, aparentemente assim, eu estou bem, né? Eu não sou terapeuta, mas aparentemente você já melhorou, porque você já saiu do. Não é a cama que você dorme. Então Exato. você já deu o passo, certo? Uhum. Mas como, assim como tudo na vida, isso serve para. Vou falar para mim. A gente não vai do A para o Y, né? A gente não melhora assim. Então, você saiu do quarto. Agora você tem o quarto, você tem uma cama, mas é uma cama que você não usa. Da próxima vez, talvez você já vai perceber isso e você já vai querer sair dali, né? Então, assim você vai adaptando a tua rotina, adaptando o teu estado, você vai subindo degrauzinhos. Então, você melhorou. Você já conseguiu perceber. De onde é que você tá, você já tá melhor. Uhum. Mas olha só que interessante, né? Tipo. Uhum. Sim, a minha pergunta mesmo é essa. Tipo, será que eu realmente me programei para só olho para a mesa e não olho nada em volta e tá? Isso é bom ou não, ruim, né? Teu cérebro captou que tem uma caminha ali. Ele só não tá reagindo a nada, assim, né? Ele só já acostumou. É que eu jogo um monte de coisa em cima dela também. Jogo os cadernos, jogo coisas. Já sabe que tem uma caminha ali. Já. Deixa eu ver, eu acho que eu tenho mais uma pergunta. Você falou da planta, eu não tinha parado para pensar nisso da planta. Você vê, eu já assisti tantos podcasts seus, tantos vídeos, e de planta eu não tinha pensado ainda. Mas eu sempre tive uma plantinha meio por perto, assim. E é verdade. Faz sentido isso. Faz sentido. Vamos ver se eu tenho alguma pergunta aqui, de algo que eu ainda não ouvi você falar. Na verdade, assim, ó, eu devo dizer que eu não sou a pessoa que olhava mesmo para o ambiente, sabe? De verdade, assim. Eu realmente não imaginava que ele pudesse influenciar tanto quanto influencia. E aí hoje eu cuido mesmo. Uma coisa que daí eu tomei consciência foi de símbolos, né? Símbolos são uma coisa assim que eu já prestei atenção. E aí eu troco mesmo, eu faço o possível para cuidar com o que eu tô vendo, com os símbolos que eu tô vendo, imagens e tal, e isso é uma coisa que me impacta, sempre me impacta. A imagem é uma coisa que, se eu ver assim, já gera um desconforto na hora, se não for muito, né, se não for uma imagem boa, eu sinto rapidamente. Eu fiquei pensando quando você falou, né, que não pensava, né, nos ambientes. Por quanto tempo eu projetei ambientes sem saber isso? Eu projetei, né, quartos, casas, e não sabia. E continuamos com muitos profissionais projetando sem isso, né? Sem saber disso. Hoje, por exemplo, eu dei uma olhada para um prédio do lado externo e eu senti aquele prédio me agredindo.
Ele Uhum. tinha muita coisa, sabe? Ele tinha muita coisa, ele tinha muita platibanda, muito. Aquilo Uhum. me. Nossa, você sabe que eu poderia falar uma live só sobre fachadas. Eu Aham. também analiso fachadas. É, e aí eu olhei para o outro prédio, que ele é extremamente harmônico, né? Uhum. Assim, que ele é mais ele tem círculos assim, Uhum. e o jeito de olhar para olhar para o outro é totalmente diferente. Sabe que eu acho que é no Japão, posso estar falando coisa errada. Na China, acho que é na China. É uma falta de respeito você fazer a quina da fachada, tipo, a flecha ali da fachada apontando para um outro imóvel. Porque causa, sim, desconforto. Causa uma seta, um apontamento. Então, eles cuidam esse formato triangular, ou a quina, ela não. Ou, tem uma história até, tipo, tem acho que fez de propósito lá, sei lá como é que é a história. Mas, tipo, assim, né, aquele canto apontando em direção a um outro imóvel, não é harmônico. Uau! Não é harmônico. Eu tenho uma dúvida sobre a influência de espelhos. Eu vi que não é indicado espelhos em frente à cama. Como eles influenciam no caso de ambiente de trabalho? Ter um espelho em frente ao seu ambiente de trabalho pode te distrair. Porque é muito relativo. Eu tenho que entender se você está falando que o espelho fica em frente à tua mesa, tipo, você trabalha vendo o espelho, tá? Se for esse caso, se você puder evitar, melhor, porque ele tende a te distrair, você vai ficar olhando para a sua própria imagem. Mas tem casos que eu já cheguei a indicar a gente colocar o espelho, quando é o caso do meu, que a gente quer enxergar a porta, certo? A pessoa trabalha de costas para a porta, e daí como que a gente faz para enxergar a porta? Põe o espelho. Dá para pôr o espelho aqueles de garagem, sabe? Aquele espelho convexo, que aí fica tipo um espelho de garagem, você consegue enxergar a porta e não fica se vendo no reflexo. Mas também daria para pôr um espelho daí de propósito só para a pessoa enxergar a porta. Mas no geral, tipo, não é o mesmo caso do que a cama, porque o espelho em frente à cama é uma outra proposta, é um outro porquê que não pode, que não tem a ver com o ambiente de trabalho, porque no ambiente de trabalho você está acordado, está desperto. Ele está do meu lado, não achei espaço para ele ainda. Teria que analisar, Júlia. Tipo uma médica, tudo temos que analisar o seu espaço, para eu poder entender bem como que é ali o layout, como que funciona, para poder estar te ajudando. Se você quiser, me chama no direct lá no Instagram que eu te ajudo. Você me manda a foto lá que eu dou uma olhada e te ajudo a achar uma posição para o espelho. Mais alguém? Mesas de centro na sala. Mesa de centro na sala? É, ainda existe, né? Ela existe e é positiva. É? Sim. Aí assim, tem a questão do tamanho, que tem que estar proporcional, não pode estar ali impedindo a circulação das pessoas, né? Tem a questão da quina. Eu sei que vermelho, por exemplo, é elétrico. Então, as cores despertam sensações, né? Num espaço que é um ambiente de trabalho igual o da Chay, que é uma terapia, a pessoa deita lá no divã, a pessoa tem que se sentir confortável, né? O ideal é que ela tenha cores aconchegantes, que você tenha cores aconchegantes, que eu acredito que a pessoa tenha que causar esse conforto nela. Então, você vai evitar o vermelho, o amarelo, o laranja, que são cores que vão alertar a pessoa vai entrar ali e vai ficar muito alerta. Então, no teu caso, eu acho que o verde é bem legal. O verde, inclusive, ele é uma cor indicada para saúde, né? Detalhes em amarelo, tons terrosos, tipo um amarelo, um areia, um amarelo queimado, também remetem à saúde, remetem ao equilíbrio, então são positivos. Eu trabalharia talvez com um verde tipo escuro, assim, ou Shai, mais escuro, né? Tipo assim, um verde escuro, que daí não fica tão. E uma areia, um terracota, um amarelo, algum detalhe em amarelo seria legal você usar.
acredito que essas duas cores sejam bem legais para você, porque se a gente usar o azul, vai ficar muito suave. E aí, talvez isso não vai ser positivo para você. Então, espaços assim da saúde é legal a cor verde. Acho que é isso, né? Show. Pessoal, é isso. Quero agradecer a atenção de vocês. Obrigada aí, quem ficou até o fim. É nóis. O evento, fala aí, Miriam, sobre o evento. Isso aí, muito bom. Obrigada, Ju, pela sua contribuição aqui, pela sua participação. Sobre o evento, hoje eu estive pensando numa coisa que a gente não tem exposto muito lá na nossa comunicação, que é a gente está falando de profissional, a gente está falando de você despertar para aquilo que você faz, né, para sua atuação profissional, ou seja, o propósito, né? O que é o propósito, senão o que você faz na vida, né? A tua ação, que é a sua profissão. Né? Então, às vezes as pessoas pensam que propósito está algo ligado a não ter que trabalhar, a viver de brisa, né? Uma vida leve. Não, não é. É realmente o que, é que você veio fazer aqui, o que, é que você vai fazer para transformar o mundo, para tornar o mundo melhor. E isso é trabalho duro, né? Não se faz sem trabalho duro. Mas aí a gente estava começando com essa proposta de gerar esse movimento de dentro de vocês para fora, né? Então vamos fortalecer aqui dentro para depois a gente trabalhar habilidades, trabalhar aquilo que você faz. Então, esse é um movimento que está começando aqui, né, com a gente. A nossa intenção é essa, né, é você acessar a sua identidade, se conhecer. Então, o que é acessar a identidade? É autoconhecimento, é através aí das ferramentas que a Chayane está trazendo, que o João está trazendo, é você se conhecer, é você despertar para se conhecer. Aqui, certamente, você não vai talvez atingir um alto nível de autoconhecimento, né? Um nível grandioso de autoconhecimento. Possivelmente pode ser que desperte uma chave que te leve a buscar autoconhecimento, que te leve a se desenvolver. E aí, a partir daí, é que vem, então, o acesso à sua identidade, a ativação do seu propósito de vida, porque você se conhece, você sabe como você reage, entende como você reage, você tem os princípios de crescimento que a Regiane vai trazer, né, através da liderança. Então, você está tendo aqui então conteúdos de ativação da sua identidade, como que você é influenciado pelo meio que você vive, né, nos aspectos aí emocionais, né, e nessa parte prática mesmo do seu ambiente. Quantas vezes você pode estar travado por algum motivo que é sua saúde, o ambiente, as pessoas à sua volta. E não tem nada a ver com o que está dentro de você, né, com a sua identidade. Tem a ver com as coisas que estão te influenciando. E se autoconhecer vai impedir que essa influência seja negativa, né? Vai ajudar que essas influências externas elas sejam propulsores para você. Né? Então, a gente está aqui começando um movimento de transformação de vidas, de ativação de identidades, de propósito, para que todos nós, né, possamos cumprir o nosso propósito aqui, que é esse, né, de ser, de servir uns aos outros com os nossos dons, com os nossos talentos, com as nossas habilidades. E aí, né, vem aí o digital exigindo ainda mais da gente, né? Desse autoconhecimento para você se posicionar, dessa resiliência para você aprender a usar essas ferramentas. Então, cada um de nós está trazendo esses elementos. Eu estou falando lá de transição de carreira para o digital. Você vai pegar isso, vai trazer para cá, você vai trazer para a sua vida. Se fizer sentido atuar no digital, ok. Se não fizer sentido, mas você vai ver que faz sentido, né? Já estou ensinando que é por isso, né? Estou ensinando, estou defendendo, porque faz sentido, sim, é o nosso novo jeito de viver, né? Então faz todo sentido, não dá mais para negar isso, mas precisamos aprender a viver isso com leveza também, né? Precisamos viver isso com leveza, e é isso que eu estou trazendo no meu conteúdo. Então, cada um de nós está aqui contribuindo para que todos sejam conscientes do papel que têm, do que podem fazer, de onde podem chegar com essa força aí que existe dentro da gente. Então, o evento Despertar Digital vai ser um evento presencial, que vai acontecer no dia 20 de maio, aqui em Curitiba.
Nós temos mais 2 masterclass online, e aí então vai haverá o evento aqui. Vai ser no Bigorrilho, Espaço Dante Milar, que é um lugar muito gostoso. A gente espera lotar lá o ambiente, cheio de gente legal. Aqui a gente está com 45 pessoas no grupo. Tomara, né, que a gente consiga levar bastante gente lá para dentro também do ambiente presencial, e contamos aí com o apoio de todos, né, para essa missão. Curtam os nossos conteúdos nas redes sociais, façam esse movimento crescer, né? Se você está aqui e não está participando ainda completamente, faça o movimento crescer com a sua curtida, com o seu comentário, com o seu compartilhamento. E isso vai ajudar a gente também a cumprir o nosso propósito. Ju, mais uma vez, obrigada. E você, obrigada que esteve presente. Obrigada a você que está no grupo, está assistindo essa live agora, essa Masterclass agora. E até semana que vem, Masterclass com a lindona da Regiane. Vai falar sobre liderança, vai ser incrível também. Boa noite, tchau, valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, boa noite.